Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gi e seja muito bem-vindo ao meu canal. Quando você vai comprar uma suculenta, qual é a primeira coisa que você olha nela? O preço, a beleza, a qualidade, quantidade, a espécie. Qual que é a coisa que você olha primeiro? Bom, hoje eu quero dizer para você que a primeira coisa que você deve olhar quando você for comprar uma suculenta, antes dessas coisas, é a saúde da suculenta. Sim, não adianta você comprar uma planta bonita, barata, grande, pequena ou em grande quantidade, chegar na sua casa, passar um tempo e ela morrer por causa de algum problema de saúde que você não percebeu na hora da compra. Então, nesse vídeo eu vou estar explicando para você sobre isso e sobre alguns outros problemas de saúde que podem afetar a sua suculenta e como solucionar esses problemas para que você possa ter um ótimo cultivo aí e uma suculenta saudável por muito mais tempo. Então, fica ligado nesse vídeo. Então, pessoal, quando você vai adquirir uma suculenta, a primeira coisa que você deve olhar é a saúde dela. Por quê? Não adianta às vezes você levar uma suculenta bonita, barata ou várias suculentas em quantidade para sua casa e chegar lá, passar um tempinho, elas começarem a ficar debilitadas e a morrer, né? Chegar a morrer. Então, é importante verificar a saúde antes de levá-la, porque você pode estar adquirindo suculentas saudáveis. Isso pode acontecer? Pode. Por quê? Geralmente, os locais que vendem suculentas, como mercados, floriculturas, lojas de jardinagem, eles não produzem as suculentas. Eles compram de produtores que enviam suculentas para eles revenderem. Muitas vezes esses produtores não estão na mesma cidade nem no mesmo estado. Então, há todo um trajeto, desde a suculenta sair do produtor, e ela sai perfeitamente saudável, até chegar ao ponto de revenda, né? Ao transporte, e durante esse transporte ela pode sofrer diversos problemas, como por exemplo falta de água, falta de iluminação, calor excessivo, tombos e tudo mais, e elas sofrem com isso. Chegando nos locais de revenda, algumas pessoas selecionam as que estão mais doentes e tiram, né? Não vão colocar lá. Outros não, simplesmente colocam todas ali para revenda. Você chega lá e você adquire uma dessas suculentas, leva para sua casa sem perceber que às vezes ela está doente e dá o cuidado que ela precisa, mas nem sempre é o cuidado que é referente ao problema que ela está. Aí passa um tempo, ela começa a ficar debilitada e pode até chegar a morrer e você não sabe por quê. É devido a isso. Outra coisa é que alguns produtores não estão preocupados com a qualidade e a vida saudável da suculenta. Eles se preocupam simplesmente com o lucro. Então eles usam materiais de baixa qualidade, como substratos mais baratos e com menos recursos. Às vezes não usam adubo, não estão preocupados com luminosidade, com a rega correta, né? Eles simplesmente plantam a suculenta, elas crescem um pouco e eles já revendem. Isso também afeta as suculentas. Por quê? Porque acaba prejudicando a qualidade dela, né? Ele só está preocupado com o lucro, não com a qualidade. E você acaba às vezes adquirindo uma suculenta que está plantada num substrato de péssima qualidade, que não vai promover os recursos que ela precisa para ela continuar saudável. Então isso é importante também. Então eu vou mostrar para vocês uns exemplos que eu trouxe aqui para vocês identificarem, para vocês saberem como identificar uma suculenta saudável ou não. Vejam essas duas suculentas aqui. Eu adquiri no mercado, né? Reparem que aparentemente elas estão saudáveis, mas não se enganem, elas não estão, tá?
Você percebe quando uma suculenta não está saudável pela sua folhagem. É um dos primeiros aspectos que você deve olhar quando você for adquirir. Folhas murchas, folhas amareladas, com manchas, com algumas pintinhas brancas ou pretas, podem indicar sinal de suculenta doente, né? E as doenças podem ser podridão, fungos, bactérias, falta de rega, falta de iluminação, pragas como cochonilhas, pulgões, ácaros que estão atacando elas. Vejam essa, por exemplo. Olha aqui, olha vejam, ela está com folhinhas verdes e tem uma aqui que está escurinha. É uma folhinha podre. Olha desse lado aqui. Olha aqui, ó. Não sei se dá para ver, ó. Mais algumas aqui embaixo, ó. Folhinhas que murcharam e se estragaram. Opa, acabou de cair uma folhinha, viram? Ou seja, essa suculenta não está saudável, ela está debilitada. Aí você leva para sua casa, cuida, mas nem sempre esses cuidados vão ser o suficiente e ela vai perecer. Se você sabe do que ela precisa, você conhece cultivo de suculenta, ótimo, você pode levar ela, né, e cuidar dela, tratar dela, que ela vai ficar bem. Se você não conhece, não adianta você levar para casa. Por quê? Você vai estar adquirindo uma suculenta que não vai ficar por muito tempo na sua casa. Ela vai logo se debilitar cada vez mais e acabar morrendo. E outra, dependendo do problema que essa suculenta tenha, você pode ser um problema contagioso. Você leva ela e coloca junto com outras suculentas saudáveis que você tem na sua casa ou até outros tipos de planta. E esse problema que está nessa suculenta doente pode estar sendo transmitido para outras suculentas, né? Cochonilhas, fungos, ácaros. Esses problemas podem ser transmitidos pelo ar, né? Pelo vento. Bate um ventinho e espalha esse problema para sua coleção. Então, não é bom, porque daí vai estar contaminando outras suculentas. E se você não sabe como cuidar desse problema, infelizmente isso aí pode causar um problema muito grave e muito sério em toda a sua coleção, né? Então é melhor o que fazer? É não comprar suculentas doentes, né? Se você não sabe como cuidar delas, melhor é deixar lá e adquirir suculentas saudáveis, tá? Então, o primeiro aspecto que você deve ver são as folhagens da suculenta. Folhagem já demonstra para você se ela está saudável ou não. Suculentas saudáveis, as folhas estão sempre verdinhas, bonitas, não estão murchas, estão com uma coloração bonita, um aspecto assim brilhante, digamos assim, dependendo do gênero da suculenta, né? Então você percebe pela qualidade das folhas que ela está saudável. Se você vê que as folhinhas estão feinhas, não é um bom sinal. Tá, aí eu adquiro, por exemplo, uma suculenta saudável, com folhagens lindas e maravilhosas. Chego na minha casa, passa algum tempo e ela começa a ficar feia, começa a perecer, mas eu adquiri, ela estava saudável, eu olhei as folhinhas, não tinha nenhuma folhinha com aspecto feio, não tinha bichinhos nela, não tinha praga, não tinha fungo, não tinha nada. E aí, o que aconteceu? Como que a minha suculenta está morrendo? Porque às vezes você pega uma suculenta, aparentemente ela está saudável aqui na parte de cima, só que a parte de baixo já está doente, tá? Não tem como você olhar dentro do vasinho para saber, né? Suculenta não fica só doente na parte externa dela, também as raízes podem adoecer, né? Como eu falei, tem alguns produtores que plantam em substratos de uma qualidade bem inferior. E aí, esse substrato às vezes pode estar contaminado também e contaminar as raízes. Quais são os problemas de raiz? Podridão, né? Às vezes por excesso de água. Então, como eu falei, às vezes eles não se preocupam com a rega, né? Que tem o tempo certo, a suculenta de rega. Não, eles vão regando. Só que às vezes o excesso de rega pode causar podridão nas raízes, né? Às vezes por fora ela está linda e maravilhosa, mas nas raízes já estão apodrecendo, e as raízes são o coração da planta. Outro problema podem ser cochonilhas de raiz. Sim, cochonilhas não atacam apenas as folhagens,
elas atacam também as raízes da planta. E cochonilha de raiz é terrível. Elas acabam com as raízes e matam a planta. Fungos, bactérias, nematóides, todos esses são problemas que podem estar atacando a raiz. Então, você adquirir uma suculenta saudável, né, no aspecto dela estar saudável, o que você vai fazer? Quando chegar na sua casa, você vai verificar o substrato dessa suculenta. Como que eu vou fazer isso? Desenvasando, não tem outra forma. Você vai ter que desenvasar a sua suculenta. E é muito simples, tá? É só você pegar a suculenta que você comprou, chegar na sua casa, deixa eu pegar uma outra, que essa aqui eu já mexi no substrato e ele está ele está se desfazendo, tá? Essa outra aqui, tá? Ela também é uma suculenta que não está saudável, ó. Tem umas folhinhas aqui também já estão debilitadas, ó. Opa, até caiu, ó. Tá vendo? Ela não está saudável. Vamos dar uma olhadinha no substrato. Como que você vai fazer? Vai pôr na sua mão, se for um vasinho pequeno, vai dar uma apertadinha e o substrato, opa, está difícil. Ele vai se soltando. Olha lá, opa, saiu. Ó. Então você vai olhar o substrato. Se você ver substrato com manchas brancas em volta, isso pode ser sinal de fungos, cochonilha de raiz, nematóides. Deixa eu dar uma giradinha para a gente ver. Ó, aparentemente esse aqui está saudável. Ó, não tem nenhuma manchinha. Algumas manchinhas, tá, são do próprio substrato, tá? São matérias orgânicas do substrato. Substratos que tenham manchas brancas, muitas manchas brancas, é sinal de cochonilha de raiz. Então o ideal é você fazer o quê? Chegou na sua casa, viu que o substrato está assim, com manchinhas, troque imediatamente o substrato, né? Remova o substrato contaminado, troque por um substrato novo, tá? Além de trocar, coloque um fungicida, né? Aplique um fungicida que você pode estar adquirindo em lojas de jardinagem, floriculturas. Aplique nas raízes, nas folhagens. Por quê? Porque se ela está com as raízes contaminadas, a planta inteira pode vir a sofrer. Então é melhor aplicar um fungicida na planta toda, não só nas raízes, plantar ela num substrato novo e separar ela das outras por enquanto, tá? Até que você perceba que ela voltou a ficar saudável novamente, né? Deixa ela numa quarentena, por exemplo, tá? Deixa ela separada das outras em quarentena, até que você tenha certeza absoluta que já foi eliminado todo o problema, tá bom? Então, pessoal, esses são as duas dicas que eu dou para vocês na hora de você adquirir uma suculenta. Olhar tanto a parte externa dela quanto a parte interna, tá? Chegou na floricultura, olhou a parte externa, tá linda e maravilhosa? Beleza. Quer comprar? Pode comprar, sem medo de ser feliz. Viu que as folhagens estão feinhas, estão apresentando um aspecto que não tá legal? Melhor não levar para casa, tá? A não ser que você tenha conhecimentos e já tenha cuidado de suculentas doentes, então você sabe como proporcionar um cuidado para ela se tornar saudável. Mas se você não sabe, melhor evitar e procurar uma outra suculenta melhor, mais saudável para você levar, tá bom? Aí chegando na sua casa com uma suculenta aparentemente saudável, você vai olhar o substrato dessa suculenta para ver se ele não está com nenhum problema. Viu que o substrato está com manchas ou viu que o substrato é de péssima qualidade, troque de substrato, tá? Se ele for substrato de boa qualidade, beleza, pode deixar ela quietinha naquele substrato, voltar ela para o vasinho, que ela vai se manter linda e maravilhosa. Substrato de péssima qualidade, troque por um de qualidade melhor, tá? Que você conheça, que você já tenha confiança. Substrato está com manchas brancas, é substrato contaminado. Remova esse substrato, aplique um fungicida
nas raízes e replante ela num substrato novo. Isso é garantia de que você vai ter uma suculenta saudável na sua casa por mais tempo, tá bom? E no próximo vídeo, pessoal, eu vou estar continuando a falar mais sobre a saúde das suculentas, tá? Não vou falar nesse vídeo porque senão vai ficar muito extenso e muito cansativo. Então eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo e eu vou trazer alguns outros probleminhas que podem acontecer com a sua suculenta durante o cultivo e como estar lidando com esses problemas para manter a saúde das suas suculentas, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, tá? Eu agradeço imensamente você aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!